Oi, Luiz, tudo bem? Aqui é o Falcão, estamos com mais um episódio para vocês e hoje, primeiramente, queria deixar avisado novamente, como expliquei no vídeo passado, que esse vídeo e o vídeo passado eram vídeos anteriores, antes da mudança que eu queria fazer. Obviamente, como eu queria fazer coisas diferenciadas, a gente vai ter mudanças. Primeira mudança, 2 vídeos por semana, porque o terceiro vídeo vai ser mudado para lives, para que consiga continuar interagindo com vocês, a gente criar juntos e estiver fazendo diversas outras coisas que foi legal lá no ano de 2023/24, onde eu tentei fazer algumas coisinhas diferenciadas com vocês, beleza? Então, antes da gente entrar no vídeo, só deixar explicado e agora, bora pro vídeo. Oi, tudo bem? Aqui é o Falcão, estamos com mais um episódio para vocês e hoje nós iremos falar sobre o alfabeto que aparece em Star Wars. E é bem interessante porque eu gosto bastante de fazer vídeos relacionados com conlangues, porque a gente aprende diversas coisas diferentes, ambientação, ideias, estruturas, e aqui a gente vai ter essa conversa que particularmente eu acho bem legal. Obviamente, quando a gente fala sobre um universo expandido de Star Wars, simplesmente a gente pode ter linguagens em diversos planetas, em diversas raças, até mesmo com a tipo de pronúncia, grafias, sonorização, toda a parte fonoaudióloga, cordas vocais, estrutura vocal das criaturas, que tipo de componentes elas fazem para escrever, que tipo de formas e, no caso, movimentações, escreve com a mão, com o braço, com a mente. A letra é formada a partir de uma parte etérea e tem diversas e infinitas possibilidades de se escrever e de se produzir uma linguagem diferente utilizando cultura, sociedade, biologia e principalmente no mundo de Star Wars, onde todo planeta, dentro de cada planeta existem diversas criaturas, tanto inteligentes quanto não inteligentes, e temos aí diversas formas. Então, claro que eu não vou dizer que necessariamente essa linguagem ela é feita em toda a parte do Império ou toda a parte da democracia. Porém, como aqui tem uma coisa diferenciada e bem legal, eu vou abordar um pouco com vocês. Primeiramente, como vocês podem ter percebido aqui, é interessante porque, da mesma forma que acontece no caso da linguagem árabe, nós temos as letras e as letras possuem seus nomes. Aqui no português, por exemplo, nós temos a letra A, B, C, D, E, F, G, H e assim por diante, onde o nome da letra tenta que mais ou menos corresponder ao som que ela faz. Claro que o H não tem som, então ficaria meio que o nome dele seria. Então não faz tanto sentido. Mas de uma forma geral tem um pouco disso e obviamente puxando um pouco sobre a etimologia da palavra, sobre a estrutura da linguagem, sobre diversas partes da linguagem propriamente dita. Porém, no árabe é interessante porque, por exemplo, a letra A é o Aleph. Então, aqui em Star Wars também é algo bem interessante, porque se a gente for pegar, por exemplo, a letra A é a letra Auric, a letra B é a letra Bash, a letra C é a letra Crash, o CH, que provavelmente, considerando o fato de ser uma transliteração do inglês, o som deve ser mais ou menos se mantido. Da mesma forma que tem o Sherek, que é o CH, também tem lá embaixo, por exemplo, o X, que é o Chesky, e o CH, que é o Sen. Então eu acredito que, da mesma forma que tem um pouco da questão do árabe, a letra correspondida ao nome da letra traz um pouco a pronúncia da própria letra. Né? Então, no caso, Auric, ou no caso, Euric. Né? No caso, ABC, então o E, caso a letra A, seria o Euric. O B, Besh, o C, né? O C, então teria esse som de K, né? Esse som de K, mas som de K um pouquinho mais fraco, porque tem a letra Krill e tem a letra K propriamente dita, né? Onde tem o CH, onde tem tanto o som de sh com o som de ch, né? O ch, 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 quanto ao sh, né? Até mesmo o X, então vai um pouco dessas mudanças, aquele X quebrado, o lalala, o MN, o Q, o R, o S, o W. Então é interessante porque e ele tenta tanto fazer um pouco dessa transliteração entre um e outro, mas também tem algumas outras letras que não necessariamente é utilizado no alfabeto americano,
porém permite ter uma diferença de sons, como por exemplo a letra if, que é o A com o E todo disjuntado, né? Ou até mesmo o ONUF, que é a letra E e O, não juntas, mas formando apenas um vocábulo específico. Até a parte do NG, que é o NEN, né, da parte da coluna aqui, a primeira e a coluna da quarta letra, e que provavelmente deve ser aquele som de né? Tipo assim, o bin, né? O how you haven't been, né? B-I-N-G, mas seria aquele não o n de navio, mas seria o mais prolongado, onde traz um pouco mais dessa ideia. Então, achei bem legal porque trazendo um pouco dessa transliteração é interessante porque principalmente quando você quer construir uma conlang e você ainda não pensou muito profundamente ou também não faça tanta questão de construir algo muito biologicamente correto, fazer a transliteração é interessante porque você consegue, de uma forma geral, escrever palavras do nosso mundo real utilizando a tua linguagem. Não seria necessariamente uma conlang especificamente, porque você não está construindo uma linguagem comunicativa primária, mas você estaria fazendo um dialeto ou até mesmo uma transliteração gráfica de sua língua para outra linguagem. Você colocaria o glifo de um para o glifo do outro. Tanto que eu poderia escrever facilmente Rafael da forma literal, sendo o R, o A, o F, o A, o E e o L, ou fazer a parte mais fonética, onde poderia fazer o A do Ra, ou o R, no caso, poderia ser o Arreriroru ou Rareriroru, dependendo de como fosse a estrutura propriamente dita. Até mesmo a questão de João, ou John, ou Ícaro, ou em qualquer outra palavra que você achar interessante. Mas o primeiro ponto que eu achei bem legal, reforçando, é que você dá um pouco de meio de que, não vou dizer de carinho, mas criar uma conexão diferente entre o formato de a letra, a composição da letra, o som da letra e o nome da letra, permite coisas diferentes. E considerando que a linguagem, como eu disse aqui, possui um pouco tanto dessa literação da própria grafia para grafia, mas existir nomes para essas letras, permite que a gente tenha algumas conjunções narrativas diferenciadas. Porque da mesma forma que o seu sobrenome é um substantivo, também, como por exemplo o meu, Rafael Campos. Campos, um grupo de campo, né? Um campo onde os campos verdejantes é um tipo de bioma, seja um campo aberto ou um campo sujo, um campo limpo. Então você percebe que é uma palavra, é um substantivo mesmo. Até mesmo que a gente pode pegar um pereira, onde é o nome de uma árvore que faz a pera. Ou oliveira, que é a questão da oliva, da azeitona. Ou até mesmo outras palavras que têm um significado mais direto, como por exemplo Jim Gray. Gray, cinza, seria a Jim cinza. Então você percebe que a gente cria uma conexão um tanto diferenciada. Agora, indo um pouquinho mais sobre a parte da grafia propriamente dita, eu achei interessante porque, se você for ver aqui, ele, apesar de ter um pouco de dobras, como por exemplo acontece na letra ONIF, né, a letra EO, onde tem essa casinha com uma leve dobradinha, ou a letra GENT, onde tem a dobra como se fosse a ponta de um barquinho, ou até mesmo a gente pega, por exemplo, a letra NER, onde tem aquela curvinha e depois faz um V invertido. É interessante porque letras que têm normalmente uma grafia mais dura, normalmente são feitas em entalhes mais duros, como por exemplo pedra, como por exemplo madeira, onde você pega, por exemplo, as runas que foram feitas nas pedras, então precisava de um martelo ou de um instrumento mais resistente. Porém, com o advento do papel ou outros materiais mais delicados e formas mais delicadas de escrever, dobras começaram a surgir. Tanto que a gente pega, por exemplo, os kanjis, são passagens duras, são linhas retas, porém, quando foi mudado para o katakana, para o hiragana, onde existem as letras cursivas, cursivas eu digo terem as dobrinhas, é porque foi permitido criar essas dobras e não fazer literalmente uma pincelada de tinta no papel. E por que é interessante?
aqui existe pouquíssimas letras com dobras, então seria mais direto, trazendo um pouco essa questão um pouco mais arcaica. Porém, o que é percebido, principalmente no universo de Star Wars, é que essa letra é constituída em monitores, onde a escrita ela é muito mais meio que utilizada em monitores de naves. Então eu acredito que a falta de dobras que existe nessas letras seria pelo fato de que a construção da letra, ou pelo menos a grafia dessa letra, foi utilizada a partir de pixels. Claro que quanto mais pixels você consegue criar dobras, porém acredito que um pouco dessa premissa, um pouco dessa ideia de ser uma letra mais reta, era para poder encaixar em caixas de texto. Porque se você cria letras como, por exemplo, a letra E, que dá uma dobrinha, a letra F, que é uma dobra para cima, uma dobra para baixo, então nós temos aqui duas caixas de texto para conseguir comportar a letra F. Porque a F é uma letra colunar. Já o E, ele pode se encaixar dentro de um quadradinho. Então, ter letras que encaixam dentro de quadradinhos, onde você consegue meio que transformar isso em uma informação mais direta, onde cada um dos pixels meio que produz um caractere ou encontra-se dentro de um código, como se fosse um código binário, 0101010101, onde você vê toda aquela linha, você também percebe que essas letras encaixam dentro dessas linhas. Eu acredito que a falta de curvas que existem aí, ou pelo menos a diferença de tamanho de letras, você percebe que é uma letra meio que a padronização do topo e do fundo se mantém, acredito que seja principalmente pela facilidade de leitura dentro dos computadores, dentro dos monitores, porque querendo ou não, Star Wars foi feito lá para trás, estamos falando de 1900 e pouquinho. Então com isso a gente percebe que os computadores que da vida real que deram a origem para a tecnologia daquela localidade, ou a tecnologia desse universo, é uma origem mais antiga. Então eu acredito que, devido ao fato de existir essa limitação tecnológica dentro do universo real da época que foi feito Star Wars, foi criado a partir disso. Acredito que se as letras, ou no caso, esses nomes, essas configurações foram feitas mais hoje em dia, talvez existisse outras formas de se fazer, ou outras formas de se visualizar a grafia, devido ao fato de imaginar que tem um computador com tantos 1000 bits. Antes a gente falava de 8 bits. Agora nós estamos falando de 4K. A quantidade de pixels é absurda, podendo aí fazer um detalhamento gráfico ou um detalhamento monstruoso. Então achei bem legal porque aqui mostra não necessariamente a falta tecnológica ou a supremacia tecnológica do universo estabelecido, mas sim do universo do mundo real, do próprio criador. Então, às vezes, você, world builder, você mestre, você é alguém que gosta de linguagem, de escrita, e gostaria de transmutar a tua linguagem para o universo que você está fazendo, às vezes acontece um fator limitante onde você tem a dificuldade de ver e rever aquilo pelo fato de você não conseguir imaginar como poderia ser. Então, às vezes, a limitação de uma possível análise, você construir uma Colang, alguém está lendo essa Colang, alguém está analisando essa Colang, e você percebe que, nossa, isso foi mostrado por causa de A, B, C e D, mas a tecnologia não permite fazer... Não tem problema. Às vezes, a sua limitação como criador, como world builder, como Conlanger, vamos chamar dessa forma, é a partir da sua transposição. Eu achei bem legal porque, claro, isso é realmente uma especulação, porém, imaginar que a sua construção da linguagem ela está diretamente relacionada a esse fator, também existe algo interessante. E claro, você pode justificar, como eu justifiquei aqui, onde como a linguagem aqui em Star Wars, principalmente dentro disso, é feita a partir de comunicadores e monitores dentro de nave, dentro de uma caixinha, onde a comunicação tem que ser rápida e direta, ou até mesmo imaginar que as comunicações por escrita acontecem em pager. Em pager, para a galera que não conhece, era um aparelhinho quadradinho desse tamanho, onde as letrinhas apareciam aqui. Então, às vezes, ter uma coluna de letras, onde a letra vai passando que nem como se fosse uma letra de outdoor, permite ser mais fácil a leitura, porque você está olhando e a linha é contínua, a sua passada de olho é muito mais fácil do que você ver diversas letras diferentes, de tamanhos diferentes, com grafias diferentes. Então, para uma identificação direta, rápida e fácil da parte mais observacional da letra, fica realmente muito mais fácil. Então, assim, bem legal porque essas percepções, você pode tanto colocar isso como uma levantada de lanterna na sua construção narrativa, onde você justifica isso dentro da sua criação.
Não estou falando que necessariamente você precisa dizer, não, isso é por causa disso, é por causa daquele outro, é por causa daquele outro. Mas você pode dizer realmente, nossa, mas que estranha, a sua língua, no caso, a forma de se escrever é muito dura. É sim, porque como a gente precisa digitar isso muito rápido dentro dos computadores, porque a parte de linguagem, a comunicação precisa ser muito, muito, muito mais rápida, uma letra rápida e direta que tem um mínimo gasto de energia é algo interessante. Então você pode colocar as suas limitações tecnológicas da criação e a partir disso é feita uma transposição. E claro, ninguém vai reclamar, ou no caso, tipo, nossa, podíamos abolir o H, porque o H tem que deixar de existir, porque ele não tem som, só atrapalha, podemos escrever homem com O, porque não faz diferença. Chá, a gente tira o CH, mete isso, joga lá o X. Então você pode ter uma modificação na sua linguagem, porém, a partir disso, depois de sei lá, quantos milhares de anos de existência, principalmente dessa linguagem especificamente, faz com que já esteja meio que habituado e colocado. A gente já entendeu, já aceitou e já construiu. Então, pessoal, agora aqui eu quis mudar para vocês, né? Tá achando aqui, ó, The Aurebish, que é a linguagem aqui. E é legal porque se a gente for pegar, nós temos o AUR, né, o começo da letra A, nós temos o B, correspondente aí, tá, seria o AB, e o CRUSH, né, no caso o C, poderia ser meio que, considerando que lá embaixo na letra nós temos um CH, não um SH, a gente poderia colocar que o nome da letra, no caso o nome do alfabeto é ABZ, tá, para também fazer essa especulação, até mesmo esse ABC um tanto diferenciado. Mas eu quis pegar especificamente esse, não pelo nome em si, mas descer um pouquinho mostrando que existe também símbolos gráficos até mesmo para pequenas conformações, vírgulas, ponto, interrogação, exclamação, dois pontos, ponto e vírgula, um pontinho propriamente dito, um símbolozinho de abre aspas, fecha aspas, e aspas simples, aspa única, parênteses, barra. Então é bem legal porque aqui você já percebe que existe também dentro desse alfabeto, do alfabeto Albrecht, e tem sim essa composição direta da própria conformação. E é legal porque acontece. Se a gente imaginar que dentro de uma linguagem existe os símbolos gráficos que representam perguntas, exclamações e outras coisas, como por exemplo no português fala assim, quero ir embora, ponto final. É uma afirmação. Quero ir embora? Ponto de interrogação. Quero ir embora! Ponto de exclamação. Então você consegue identificar a entonação da frase de acordo com a posição do símbolo gráfico correspondente. Eu quero ir embora, ponto final, exclamação, ok. Não existe necessariamente uma emoção aqui. Se você coloca um ponto de interrogação em final, também não identifica necessariamente uma emoção, mas você identifica que isso é uma pergunta referente ao que está escrito. E quando você coloca uma exclamação, aquilo é uma ordem, é uma vontade, é uma exploração do sentimento em cima daquilo. E como existe essa informação, isso significa que existem símbolos gráficos que te permitem entender essa entonação. Você pode simplesmente construir dentro da sua conlang que os símbolos exclamativos, seja ele o ponto final, interrogação, ou qualquer outro símbolo que represente esse tipo de coisa, pode ser colocado simplesmente na palavra. Onde você quer dar uma ênfase, uma entonação naquela palavra, eu quero ir embora agora. Ponto. Eu quero ir embora agora. Eu quero ir embora agora. Coloca ponto de exclamação. E você pode construir, no caso, como se fosse um símbolo de ponto de exclamação, como por exemplo acontece aí essa barrinha, barrinha. Você pode colocar esse ponto de exclamação em cima do agora, fazendo com que eu quero ir embora agora. Como se você quisesse colocar a entonação na palavra especificamente. Ou no caso, eu quero ir embora agora. Ou no caso, colocando em cima do eu. Ou até mesmo o embora. Eu quero ir embora agora. Então você pode colocar essas diferentes entonações em cima do símbolo gráfico, fazendo com que na sua Colang você tenha a possibilidade de construir algo que diz: dentro do meu alfabeto, dentro da minha linguagem, eu permito construir informações de entonação, perguntas, reflexões, etc., com esses símbolos. Então você coloca, no caso, como eu disse, eu quero ir embora agora, ponto de exclamação, ponto de final, ponto de interrogação ou ponto de exclamação,
ou colocar pontos em cima das palavras onde você quer trazer essa entonação. Onde você até pode colocar essa composição. Eu quero ir embora agora, coloca ponto de exclamação, ainda coloca outro ponto de exclamação em cima do agora, onde a pessoa ela está reforçando a ideia enquanto ela grita e ainda ela vai entonar em cima da entonação. Eu quero ir embora agora! E dá aquele grito monstruoso, explicando que não, eu quero ir embora, e faz toda a cena dela. Eu acho bem interessante porque imaginar esse tipo de coisa na Socolang também faz uma diferença bem legal. Então, pessoal, eu queria trazer um pouco agora a questão numérica aqui para vocês. Nós temos dois fatores numéricos bem interessantes. Um primeiro é esse aqui, do 1 ao 0, onde você percebe o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8, o 9 e o 0, mostrando que ele é uma contagem decimal, de 10 em 10, e os símbolos vão sendo mudados. Porém, existe uma outra forma de você colocar a numeração dentro desse alfabeto, que eu achei bem interessante, que mostra que, na verdade, a numeração aqui não é decimal, mas sim uma numeração trinca. Ou seja, vou mostrar aqui para vocês. Vou mudar aqui para vocês verem como que é de uma forma mais legal. Porque o que acontece? Existem algumas línguas aqui no nosso mundo real que, de acordo com a própria estrutura onde você fala os nomes, você percebe que existe algo decimal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No 10, beleza. 11, 12, a gente entra no 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Entra no 20, 21, 22, 23, 24 e vai indo de 10 em 10 até chegar lá. Tem uma justificativa de por que do 11 ao 19 tem um pouco dessa mudança gramatical, mas a gente não vai entrar muito no detalhe agora. Mas, por exemplo, quando a gente pega, por exemplo, a língua francesa, a forma de contar já é um pouco diferente. Tanto que existe uma conta que eles fazem. Então, no caso, o 80 não é 8, com 8 e mais um prefixo, um 83, né? 8 e 3. Lá existe uma conta. Tanto que lá é uma numeração de 20 em 20. 4 vezes 20, dando 80. E aqui é legal porque mostra que a grafia provavelmente é uma grafia de 3 em 3. Onde você percebe que nós temos um ponto, que corresponde ao 0, 1.1 corresponde a 1, 1.2 corresponde ao 2, 1.3 corresponde ao 3, e quando a gente entra o 4, é risquinho ponto é o 4, risquinho 2 pontos é o 5, risquinho 3 pontos é o 6. Um risco maior, ponto, é o 7, um risco maior, 2 pontos é o 8, um risco maior, 3 pontos é o 8. Então isso mostra que talvez, ou muito talvez, a numeração, pelo menos, exista duas formas de você contar algo. No japonês é bem interessante porque os números em si, o número 1, 2, 3, 4, 5, ele meio que se escreve da mesma forma. Mas na forma de você contar, as estruturas contáveis, não é o mesmo nome. Quando a gente pega, por exemplo, uma pessoa, ela tem contados de 1 a 10 diferente de objetos grandes, objetos pequenos, objetos vivos, objetos inanimados. Então, tem diversas formas de utilização do número. O formato da palavra do número muda. O 1 alguma coisa muda. Então, acredito que, considerando essas duas estruturas, a gente tem uma numeração decimal, considerando principalmente os computadores, então, sendo algo decimal é algo interessante a ser colocado. Mas acredito que uma segunda forma, talvez, de uma numeração normal, comum de todas as coisas, seja decimal, porém, às vezes, a numeração de algo específico seja de 3 em 3, onde o 0 corresponde a apenas um ponto, mas a partir do 1, 2, 3, ponto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, risco, 1, 2, 3, 7, 8, 9, risco, e, por consequência, a gente pode ir seguindo o mesmo caminho. O 10, 11, 12, o 13, 14, 15, e isso vai mudando. Um pontinho vira um duplo ponto, depois vira triplo ponto, depois vira um risco mais um ponto. Ou seja, o 10, na verdade, ele é o 1 e 9. Então, você começa a somar aqui. E você percebe que vai tendo uma somatória de grafias. Obviamente, eu estou extremamente especulando, isso pode ser também
uma linguagem decimal, porém como isso é permitido trazer essa diferenciação, eu achei que valia super a pena essa análise também. Então se você for construir a sua numeração, também você pode considerar, existe um vídeo muito antigo lá atrás que eu falei sobre a construção de números, onde falava um pouquinho mais sobre a numeração de 0 a 10, numeração francesa, a numeração, acho que, se eu não me engano, é islandesa, ou eu não lembro exatamente o país, Lituânia, Letônia, um paizão lá na Europa que tem essa diferenciação de construção numérica. Mas de uma forma geral, se você for construir uma numeração, você pode considerar a sua contagem seja decimal, pode ser uma contagem hexadecimal, pode ser uma contagem de 20 em 20, pode ser contagem de 3 em 3, como é mostrado aqui. Bom, pessoal, esse aqui foi o meu vídeo de trazendo um pouco mais sobre o Albrecht para vocês, uma das linguagens que aparece em Star Wars. Espero que vocês tenham gostado. Chegar até aqui, deixe o seu like, se inscreve no canal e deixe aqui nos comentários alguma outra linguagem que você gostaria que eu trabalhasse, que eu conversasse, fizesse uma análise, gostaria que eu fizesse um react sobre alguma coisa específica. Deixa aqui nos comentários todos os conteúdos que você gostaria que eu trabalhasse para que a gente conseguisse construir algo bem legal. E como prometi lá anteriormente no vídeo falando um pouco mais sobre o presente dos professores, vai acontecer. Ainda mais agora entramos em novembro, estamos quase aí no final do ano, mas live vai voltar, Discord vai voltar, grupo no WhatsApp vai acontecer, então relaxa, porque vai com calma, vai na maciota, porque tem certeza que vai dar tudo muito certo. Use a Buda das suas construções e deixe os mundos cada vez mais incríveis. Valeu!